O RCT. Você poderia fazer um vídeo sobre as curiosidades da Bíblia. Curiosidades da Bíblia. O que seriam curiosidades da Bíblia? A Bíblia, eu acredito ser um livro perfeito, em todos os sentidos, acredito que quase todos os assuntos. Basta a gente saber ler, saber interpretar, saber procurar, até mesmo procurar, e manter a cabeça aberta. Manter a cabeça aberta. Um astrônomo, na história, eu não me recordo bem quem, mas este foi até morto porque dizia que a Terra era redonda. Antigamente se acreditava que a Terra era plana. Como hoje tem terraplanistas, se acreditava que a Terra era plana. Ou seja, mais ou menos plana, um disco enorme sobre dois elefantes que transitavam pelo universo em cima de uma tartaruga. Mais ou menos isso. Este tal Copérnico, desculpem se eu errar, dizia que a Terra era redonda, não plana. Ele era um pesquisador, estudava as estrelas, astrônomo, à moda antiga, mas era muito sábio. Ele foi executado porque blasfemava a esse ponto, dizer que a Terra era redonda. Depois de morto, foi descoberto que a Terra não é plana, a Terra realmente era redonda. E essa descoberta foi feita na Bíblia. Os estudiosos da época na Bíblia chegaram a conclusões, lendo, estudando a Bíblia, que a Terra realmente era redonda e não plana. Esta é uma curiosidade da Bíblia, uma curiosidade que chegou tardiamente para salvar alguém. Ele pede curiosidades da Bíblia. Entendo que curiosidades, hoje a Bíblia nos é estranha, curiosa, por demais. Porque foi escrito numa época muito antiga, em que simbolismos, aliás, a linguagem de planos superiores, a linguagem dos planos superiores, tem de ser feita através de simbolismo, porque nossa linguagem do corpo astral, palavras, expressões, não tem como colocarmos na nossa verbalização cotidiana. Muito mais hoje. Se naquela época se usava muito a figurativa forma de narrar, hoje complicou mais ainda, porque aquela figurativa forma de narrar nós não conseguiríamos interpretar na linguagem de hoje. Figurativa forma de narrar. Por exemplo, João foi para Nova Jerusalém, fez uma descrição incrível da Nova Jerusalém, um cubo com 3 portas, norte, sul, leste e oeste, com pérolas, com cristais, com anjos, os 12 apóstolos, inclusive Judas Iscariotes, foi trocado por, não me recordo, o nome dele está aqui em cima, não me recordo, mas o nome dele, desse apóstolo que ficou no lugar de Judas, está aqui em cima. Ah, uma coisa a lembrar, eu vou fazer um monte de confusão aqui, com certeza. Uma coisa a lembrar, este tal que foi colocado no lugar de Judas Iscariotes, foi escolhido através de um jogo que hoje é condenado. O nome do jogo eu não vou dizer porque a Bíblia não consta, mas é um jogo que se diz tirar a sorte, perguntar ao plano superior. Vamos lá, aqui em cima tem a passagem esta passagem que estou me referindo, deles terem escolhido este outro apóstolo para ficar no lugar de Judas, que saiu de cena. Pois bem, na Nova Jerusalém, um monte de figurativos comentários, uma prostituta que cavalga em cima de se não me engano, em cima de um dragão.
Posso estar errado, mas esse dragão mesmo, dragão não existe, mas esse tal dragão da Bíblia tem 7 cabeças e 5 diademas. Eu acho que eu vou falar muita coisa que não tem nada a ver. Muita coisa, aliás, a Bíblia todinha é complexa, é cheia de situações inusitadas, situações que não compreendemos. Por exemplo, dizer que Judas Iscariotes traiu Jesus. Eu tenho um comentário que fala sobre isso, chama-se O Advogado do Diabo. Link cá embaixo. No Advogado do Diabo coloco, Judas não traiu Jesus, porque várias passagens antes da crucificação, Jesus se referia a alguém que iria traí-lo, se referia a alguém que estava lá propositadamente para fazer este serviço. E tenho comigo que o apóstolo mais fiel, mais amigo, mais querido de Jesus teria sido Judas. Por quê? Quem hoje mesmo, em sã consciência, vai entregar o amigo para ser crucificado, para ser punido, para ser morto? Quem hoje vai cometer isto com um amigo? O amigo pedindo, claro, mas quem vai obedecer a um amigo que pede algo assim? Tenho comigo que Judas pode ter sido até muito bem quisto por Jesus e se manteve lá. Jesus sabia que ele seria o traidor, senão não teria mantido ele lá, assim como Deus não teria mantido perto dele aquele que dizem tê-lo traído, Lúcifer. São dois personagens, Jesus e Deus, que tiveram ao seu lado durante muito tempo seus algozes. Por quê? Porque deveria ser assim, deveria ser desta maneira. Adão e Eva, penso, não existiram. Outra curiosidade, não existiram, mas a Bíblia diz que existiram. Sim, mas eu vejo isto como total simbolismo, simbolismo da criação do mundo. Não é o Big Bang fez assim? Não, aliás, não é Big Bang, é o fez-se a luz. Na Bíblia é fez-se a luz. Na física, nesse plano matéria, é o Big Bang. Seria a mesma coisa. Fez-se a luz, pá, uma explosão de luz. O Big Bang, mesma coisa, um choque de energias. Porém, vejo que o tal Big Bang ou fez-se a luz é para criar a matéria. Para criar a matéria, não especificamente já de início seres viventes como Adão e Eva no 7º dia da criação. É um outro simbolismo. Coloco a Bíblia como um livro de esclarecimento, um livro de entendimento, um livro que devemos interpretar. As curiosidades da Bíblia nós temos que descobrir, nós temos que entender, temos que manusear ao nosso poder de entendimento. Ou seja, eu sempre comento, não leia a Bíblia jamais. Não leia a Bíblia só as linhas. Porque as linhas podem ter algum sentido naquela época em que foi escrito, que por sinal foi escrito até 150, até 200 anos depois do acontecimento. Ou seja, todas as informações, Antigo Testamento e Novo Testamento, todas as informações passaram de boca em boca, até chegar a alguém que tinha conhecimentos de escrita. Lembremos disso, pouquíssimas pessoas sabiam escrever. Mulheres, era proibido saberem escrever, e homens, pouquíssimos sabiam. Então as informações, a Bíblia toda, seus capítulos levaram até 150, 200 anos para serem documentadas em algum lugar escrito. Então, colocaram palavras, colocaram frases, colocaram
tudo que lhes vinha, o que lhes foi guardado na mente, de geração a geração, e foi colocado lá. Mas nós não é conveniente ler as linhas da Bíblia e acabou. Não. Vamos ler as linhas, se perceber bem, se abrir bem a mente na Bíblia, se abrir bem a mente na hora que estiver lendo alguma coisa, seu íntimo vai lançar perguntas, vai lhe deixar inquieto sobre aquilo que está lendo. Preste atenção, tome este cuidado, preste atenção. Seu íntimo vai lhe colocar dúvidas. Não é bem assim. Está faltando alguma coisa. Não é uma palavra, não é um acento, não é uma forma de expressão, troca de palavras, nada disso. Está faltando alguma coisa. Não é bem assim, é de outra maneira. Exatamente isso que eu estou dizendo. Preste atenção, coloque à prova, é isso que vai acontecer. Comece a ler com o coração aberto e a mente aberta, sem nenhum estudo religioso essencial. Abra a mente, seja só você lendo a Bíblia, sem compreensões religiosas, sem estudos religiosos. Pode até ter estudado, mas não coloque o que aprendeu naquele momento. Leia, sentirá alguma coisa faltando. Com o tempo, se deixar a mente bem aberta, notará o que está, não é faltando na escrita, sim, no preto no branco, faltando, mas está incutido, tão bem guardado, que o seu íntimo vai saber interpretar. Não é bem aquilo que está escrito, o que está escrito está certo. Digamos assim, que seja um código sutil, escondendo algo. Exatamente, a Bíblia é estranha, a Bíblia é complicada de se ler, complicada de entender, no preto ou no branco. Se a pessoa conseguir se soltar a tal ponto de ler as entrelinhas, irá ler um livro que ninguém irá ler, um livro que ninguém leu até hoje. Por quê? As palavras, as frases, preto no branco, estão em todas as Bíblias. O livro mais impresso e mais lido até hoje. Todas aquelas palavras estarão do mesmo jeito em todas as Bíblias do mundo. Traduções, mas estarão em todas as Bíblias do mundo. Só que a interpretação, que aos poucos vai começando a sentir informações, a interpretação é só sua. É um livro libertador. O autoconhecimento. Só sei que nada sei, mas na Bíblia irá compreender o que deve saber, o que deve entender. É um livro a ser desvendado? Não. É um livro a ser lido, a ser compreendido, e no ponto do ser desvendado, não estará desvendando a Bíblia, estará desvendando a si mesmo. Essa eu acho que, como RCT sugere, vídeo sobre curiosidades da Bíblia, essa é a mais fantástica das curiosidades da Bíblia. Nosso autoconhecimento estar oculto, as 7 chaves entre as linhas da Bíblia, ou levemente indelével, levemente colocado lá. Agora basta a nossa abertura mental, nossa abertura espiritual, emocional, para ler, sentir algo faltando, procurar deixar que o nosso inconsciente, dizemos inconsciente,
silenciar a razão. A razão trouxe-nos as linhas, mas entre as entrelinhas não é a razão que vai ler, é o inconsciente, a intuição que irá ler, irá compreender e aos poucos, de maneira sutil, irá trazer respostas. Sim. Outra coisa, outra experiência interessantíssima com a Bíblia, tem aquele trecho, leu aquele trecho da Bíblia, alguma coisa sugeriu. Vou pensar, há respostas, há explicações um tanto confusas. Passa-se um tempo, vamos lá e lemos novamente aquele trecho, as mesmas palavras, tudo igual. Porém, as entrelinhas estão falando diferente agora. Não é diferente, mas um pouco mais além do que da primeira vez. Passa-se mais um tempo, vamos ler o mesmo trecho, só aquele mesmo trecho. Mais coisas aparecem, mais respostas, às vezes um pouco compreensíveis, às vezes não. Nos sugere, existe algo mais lá a ser entendido. E vamos repetindo essa experiência cada vez que lemos. Nos preparamos interiormente, inconsciente, o coração, a mente, se prepara cada vez mais para ler mais interiormente da próxima vez. É assim que se faz, é assim que é estudar a Bíblia. Vamos ler aquele trecho, parágrafo tal, versículo, esquece isso. Marca a página onde está esse trecho, se interessar pela minha maneira de colocar, marca a página onde está, vai ler e pronto. Não precisa decorar as palavras, não precisa decorar o texto, o preto no branco, não precisa decorar, aliás, não precisa decorar nada. Leia novamente aquilo com a cabeça aberta, a mente aberta, e o seu íntimo vai sugerir cada vez coisas novas que estão lá. Por isso que eu disse, este livro, milhões de publicações ou bilhões de publicações durante a história, você vai ler esse livro, única pessoa a ler deste livro. Nenhuma interpretação será feita, nenhuma interpretação igual à sua será feita por outra pessoa. É sua capacidade de entendimento, sua capacidade de se entregar ao que tem lá levemente oculta, ou as 7 chaves. Quando eu digo as 7 chaves, é a nossa dificuldade em ler as linhas e compreender o que estão naquelas linhas. Compreender é ler as entrelinhas. 7 chaves significa isso. Não nos é permitido uma interpretação do que tem lá, porque ainda não temos amadurecimento. Se não temos amadurecimento e se tentarmos entender, não vamos aproveitar nada. Poderemos ler coisas absurdas demais, poderemos nos arrepender de ter lido. Por quê? É um monte de besteira. Vamos chegar a essa conclusão mesmo. Não vai combinar nada com nada. Eu quando estava começando essa minha aventura, li a Bíblia. Estou falando com conhecimento de causa. Lia por ler, não entendia nada. Quer dizer, não entendia nada quer dizer, nada daquilo se aplica hoje. É um monte de absurdos a aplicar hoje. Desculpem, mas exatamente isso. Não havia como combinar as coisas de lá, daquela época que eu li, que tem na Bíblia, com hoje. Não tinha como, não tinha condições, era totalmente inaceitável. Aí comecei a ler livros, e alguns mais densos em relação à Bíblia, e cheguei ao ponto de voltar à Bíblia. Aí o assunto era diferente. Eu era digamos assim, os segredos estavam às 7 chaves para mim, porque eu não tinha a cabeça aberta, não tinha a mente, o emocional amadurecido o suficiente. Com a leitura dos livros, dezenas de livros, mesmo, dezenas, 7, 8 dezenas de livros, aí
estava mais preparado para ler a Bíblia. Aí conseguia pegar aquelas colocações doidas da época, conseguia colocar nos tempos atuais. Conseguia compreender como ensinamentos a serem feitos, a serem compreendidos, a serem aplicados hoje. Ou seja, eram conselhos de 2000 anos atrás ou até mais, que hoje eu conseguiria adaptar a nossa vida hoje, a nossa existência hoje. É assim que eu aprendi a ler a Bíblia. E a tal curiosidade que o querido amigo pede, acho que a maior curiosidade é esta. Toda ela é esquisita. A Bíblia é esquisita se não estivermos preparados. Toda ela é estranha. É absurda. Sim, é absurda. Temos que compreender, temos que interpretar a Bíblia e não simplesmente engolir as palavras. Não devemos fazer isso em absolutamente nada. Nada de engolir as palavras. Temos que, mastigar. Aprender, estudar, saber definir, saber entender e aproveitar tudo isso. É assim, pediu curiosidades. Acho que tudo lá é estranho. Temos que interpretar. Aí deixa de ser esquisito, deixa de ser absurdo. Aprenda a ler a Bíblia, vai se entender, vai entender a si, vai entender ao mundo, vai entender a tudo, porque a Bíblia é o livro dos livros. Ontem, hoje, sempre. E obrigado por mais esses momentos, por mais esse vídeo. Inscreva-se, seja membro. Leia, adquira os livros da gente. No final aqui tem um link para vocês procurarem. Estamos passando de 20 livros. E não são livrinhos não, livros de bom tamanho, em formato e-book. Chega lá na Amazon, através dos links aqui expostos, e peça, vai baixar no teu celular, no teu leitor de e-book, computador, qualquer aplicativo, qualquer ferramenta, qualquer aparelho que tenha internet. Obrigado por tudo, mais uma vez. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com os amigos, inscreva-se em nosso canal. Aproveite e visite também o nosso blog Alquimística. O endereço está aí debaixo. Aproveite que já está aqui, assista mais alguns vídeos, algumas sugestões estão aí.